Boa tarde a todos, espero que se encontrem todos bem. Hoje temos aqui um tema que acho que é interessante para todos nós, compreendermos o que é espiritualidade à luz da doutrina espírita. E para iniciar, portanto, na compreensão do que é espiritualidade, vamos primeiramente ver os diferentes pontos de vista da palavra espiritualidade. Segundo a etimologia da palavra, na essência, a espiritualidade tem a sua origem na palavra espiritual. Do que é incorpóreo, intangível, ela tem a raiz etimológica na palavra espírito, do latim spiritus, que significa respiração ou sopro. Segundo o Novo Testamento da Bíblia, a palavra grega pneuma do Novo Testamento remete ao conceito de espírito e traz a ideia de algo que se conecta a Deus após a morte física. A partir disso, a espiritualidade pode ser entendida como a condição de voltar-se a Deus ou reconectar-se ao poder superior, tal qual a origem da palavra religião. Segundo a Wikipédia, a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura do sentido de conexão com algo maior que si própria. Segundo a filosofia, a espiritualidade é entendida a partir da oposição entre o espírito e a matéria. Então, ela seria a busca do sentido da vida que transcende o mundano, semelhante ao conceito trazido pela Wikipédia. Na ideia agnóstica, diz que não é necessário de qualquer forma aderir a uma religião determinada em seguir ou seguir uma instituição religiosa, como a Igreja Católica, por exemplo, para desenvolver a espiritualidade. O vínculo entre o homem e Deus pode ser pessoal e íntimo, sem manifestações externas, sem rituais. Todos os pontos de vista convergem para o fato de que a espiritualidade está relacionada à busca pelo sentido e propósito da vida, por meio da transcendência do mundo físico. Nós, que somos agraciados com a luz da doutrina espírita, sabemos que somos de essência espiritual e divina. Sabemos que somos espíritos encarnados num corpo biológico, mas não somos o corpo. Sabemos que a reencarnação é o meio pelo qual nós progredimos e nos purificamos, com a finalidade de alcançarmos a perfeição. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos da seguinte forma: qual o objetivo com a reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde a justiça? E Miramês amplia dizendo: reencarnação é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Ela é uma das leis de Deus e se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreender a si mesmos, a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. É certo que o espírito progride no mundo espiritual, sem a participação do corpo físico. Este é um dos primeiros degraus do progresso da alma. O estudioso do espiritualismo, que já se libertou dos comandos deliberados para a sua compreensão, chega à conclusão de que o mundo físico e o espiritual se confundem, que tudo vem de Deus, da sua maior expressão de amor.
Se o Senhor criou essas modalidades de progresso, certamente porque viu que era bom. Os meios de despertamento das almas são infinitos. Quem deseja ficar parado no tempo e no espaço sofre as consequências da inércia. Quem abre a mente para o estudo, para todos os tipos de análise acerca da vida, encontra ou começa a encontrar a verdade e ela ajuda na sua libertação. Em muitos casos, a reencarnação se expressa como justiça em variados ângulos da lei. O que chama-se de expiação da alma, em se enfrentando as reencarnações, não passa de processos de evolução do espírito, visto que todos passam por isso. Enfim, são caminhos indispensáveis ao bem-estar de todo o rebanho para a purificação, e esse é o termo dos filhos da criação. Cada corpo que o Espírito recebe na Terra é uma bênção de Deus em seu caminho, porque significa um degrau que sobe para a eternidade, sendo que ninguém regride. Sempre estamos avançando para a nossa própria liberdade. O processo reencarnatório está sofrendo limitações inumeráveis em todos os países. E aqui podemos ver que com esta situação da pandemia, não é? Pode-se compreender um pouco estas limitações. São dificuldades que os espíritos estão sofrendo por estarmos passando por fechamento de um ciclo evolutivo, que é o qual nós neste momento enfrentamos. São também meios de depuração espiritual que estão sob o controle de Deus, que tudo sabe, e de Jesus, que compreende o porquê de todas as catástrofes morais e mesmo físicas que se passam e se deverão surgir. A dor é, pois, o anjo divino que deve aparecer com a frequência no cenário da Terra para salvar as criaturas de maiores distúrbios. Quem nega a reencarnação, recusando-se a meditar sobre o assunto, talvez com o medo de que, por intermédio dela e pelos seus processos variáveis, venham a mudar de posição onde se encontram, em situação de mando e abundância de ouro, se esquecem que a lei é lei, principalmente a de Deus. Em verdade, nada existe que não viva e torne a viver incessantemente. E reafirmamos que se muda de corpo quantas vezes forem necessárias, sendo eles degraus para que se conheça a luz na sua intensidade de amor. O objetivo da reencarnação é facultar cada vez mais ao espírito a lucidez da vida e oferecer mais vida para quem procura viver. Uma das linhas da doutrina dos espíritos é anunciar esta lei divina em todos os seus aspectos e falar em voz alta esse nome, reencarnação. A espiritualidade é uma conquista permanente do espírito, nas suas diversas reencarnações, pelo trabalho, pelo esforço e muita perseverança no seu aperfeiçoamento. Espiritualidade é uma conexão com a nossa essência espiritual, a nossa centelha divina. É a maneira como nos comportamos, como vivemos. Eu vivo como um ser puramente biológico, material, ou eu vivo como um ser transcendente? São indagações. Se eu vivo como um ser transcendente, então eu tenho espiritualidade. Porque aí eu vivo a vida conectado com a minha essência, transcendendo a minha personalidade, o meu ego. Quando estamos desligados da nossa essência, ficamos desgastados. Viver uma vida puramente materialista nos traz enorme desgaste, porque cultivamos uma avalanche de emoções que retiram a nossa energia e a nossa paz. Nós podemos adquirir a espiritualidade de variadas formas. Tem pessoas que adquirem espiritualidade em uma religião, outras nas ciências, outras nas artes. Então, espiritualidade é a maneira como nós vivemos
o que somos em essência. Quando nos conectamos com a nossa essência, nosso eu profundo, passamos a ver o mundo de outro ângulo, estabelecemos outras prioridades em nossas vidas. Começamos a dar um outro valor e significado à vida, a valorizar o ser e não o ter ou o parecer. Então a pergunta: como desenvolver a nossa espiritualidade? Começando por ser bons no nosso dia-a-dia, no cotidiano, nas mais pequeninas coisas. Iniciando no lar, estendendo ao círculo profissional, ao nosso círculo de amizades e a todas as nossas interações pessoais. Buscando as mais pequeninas coisas, a atenção com as pessoas que estão no nosso lar, com filhos, com o marido ou com a esposa, a atenção com os nossos pais, o cuidado para com todas as criaturas, a forma como falamos, não é? Buscar essas pequeninas coisas, porque é através das pequeninas coisas que nós vamos construir a nossa espiritualidade. Vendo cada criatura como um igual a nós, um irmão em Deus, que se encontra em mais uma reencarnação buscando subir mais um degrau na escala infinita. Para nos ajudar a alcançar este propósito, trago uma mensagem de Emmanuel, interessante para que nós possamos compreender um pouco melhor, e a mensagem intitulada como Bondade. Ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos sede perfeitos, evitemos a indispensável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o património divino em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida nos reclama. Ou seja, aqui podemos ver que há um espírito de sequência, portanto, daí nós começamos a anotar as pequeninas coisas, porque é através das pequeninas coisas que nós vamos aderindo, vamos construindo as coisas em nós. Antes de cogitar a colheita, atendemos à sementeira, ou seja, não devemos pôr o foco no que vamos receber, no que vamos colher. Devemos pôr o foco na sementeira, regar todos os dias, não é? Com afeto, com cuidado, para que depois, mais além, aí sim, possamos recolher os devidos frutos. Antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos em movimento vazio. Ou seja, é importante, primeiro eu vou aqui ilustrar uma fala que Jesus teve para os seus apóstolos, naquele período de 3 anos de doutrinação dos apóstolos. Primeiro nós temos que limpar as valas das nossas ideias perturbadoras, dizia ele para os apóstolos. Depois temos que edificar essas fundações. E depois busquemos na vida, não é? Em cada conceito construir as paredes, e cada conceito é um tijolo dessa mesma parede. À medida que nós vamos ampliando e vamos aperfeiçoando esses conceitos, cada um desses conceitos vai formando as paredes dessa casa. E depois de formadas as paredes dessa casa, aí então vêm os frutos, porque o fruto será o telhado da construção. Portanto, temos aqui uma ideia engraçada que ele colocou diante dos apóstolos para nós percebermos. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado do mundo que não pode começar com o êxito necessário. Todos podemos dar alguma coisa, todos podemos fazer alguma coisa. Todos podemos dar de nós, pequeninas coisas.
Não intentes curar um enfermo de momento para o outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Não busquemos regenerar o delinquente a rudes golpes verbais. Auxilia-o de algum modo oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procure estabelecer a realidade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muito tempo num só dia. Este parágrafo é importante, porque é importante termos o cuidado na forma, se nós, por exemplo, já somos um pouco, já temos já ampliamos os nossos conceitos, já temos algum nível de esclarecimento, temos que levar essa luz às pinguinhas, portanto, levar essa luz devagarinho. Porquê? Porque as pessoas que ainda não têm essa compreensão, elas não podem abandonar os seus conceitos antigos de uma hora para a outra. Porquê? Porque elas também ainda não terão maturidade suficiente para vivenciar os novos, não é? Portanto, há aqui um processo de transição, lá está o tal espírito de sequência, que a luz tem que ser gradativa, não pode, a gente agora, porque recebemos alguma iluminação, vamos passá-la toda, porque o outro não está em condições de compreender essa luz ainda, portanto precisa do tal espírito de sequência, de ir lentamente. Enceta a obra do reajuste espiritual com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos. Não suponhas seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade e da ignorância. Faz algo que possa servir por plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. Pequenos exemplos, não é? Dando pequenos gestos, buscar não afrontar as pessoas, não é? Ser bondoso, mostrar-lhes o ponto de vista sem lhe o querer impor, não é? Para que a pessoa possa refletir por ela, para ela poder aprofundar se aquele conceito é válido ou não é, se vale a pena refletir sobre ele. Portanto, a pessoa tem que chegar lá por ela. Então nós temos que ter esse cuidado, de levar essa luz, mas levar a pessoa a refletir. E ainda, em se tratando de nós, não julgues seja fácil converter nossa própria alma para Jesus num instante rápido. Trazemos connosco vasto acervo de sombras e precisamos de serenidade e diligência para desintegrá-las pouco a pouco, ao preço da nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Portanto, nós próprios, este cuidado que nós devemos ter com os outros, devemos ter com nós próprios. Porque nós, para irmos compreendendo os conceitos e para irmos ampliando o nosso conhecimento e estruturando o nosso pensamento, precisamos também de paulatinamente, com cuidado, com calma, ir buscando compreender a luz que chega até nós para tentarmos não confundir e não ficarmos cegos. Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Divino Mestre, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é a chave da simpatia e do conhecimento com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e as experiências que nos desagradam na estrada dos outros. E desse modo, estejamos convencidos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro plena concretização na vida eterna. Portanto, temos aqui grandes lições de bondade e simplicidade, para que com elas possamos adquirir a verdadeira espiritualidade. Meditemos sobre elas, não é? Busquemos compreender estes pequeninos conceitos
e que eles nos possam ajudar no nosso trabalho de aperfeiçoamento, não é? De cada um, dia após dia. Obrigado por ter tido a paciência de me ouvir. Espero ter sido elucidativa esta palestra e útil.